Bora para mais um domingo de leitura bíblica. Vamos começar agradecendo aquele que nos permite fazer isso aqui todo domingo. Pai, te agradecemos por este domingo maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando, Pai. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Inclusive nessa mudança de tempo que ocorreu, Pai. Muito obrigado por este clima que o Senhor nos fornece, Pai, porque sabemos que tudo está no controle das Tuas mãos, até nos mínimos detalhes, Pai. Te agradecemos por este momento que o Senhor preparou para nós, Pai, todo domingo estarmos aqui reunidos, Pai, falando da Tua palavra, Pai, palavra que tem enchido os nossos corações, que tem nos transformado, que tem nos dado direção, que tem nos confrontado, que tem apontado os nossos pecados, palavra que tem guiado as nossas vidas, Pai. E não temos palavras para te agradecer, Pai, porque se fôssemos falar tudo o que o Senhor fez por nós aqui, Pai, levaríamos uma vida inteira falando, Pai. E mesmo assim o Senhor nos escolheu, sabendo dos nossos pecados, sabendo dos nossos erros, Pai, sabendo das falhas de caráter que temos, Pai. O Senhor nos escolheu a dedo. O Senhor nos adotou como filhos. Foi uma escolha pessoal do Senhor, Pai. E isso é maravilhoso demais para nós, Pai. Pois na nossa mente deformada pelo pecado, nós não conseguimos entender tal ato de amor, Pai, mas é este ato de amor que nos guia, que nos move, que nos orienta, que nos dá esperança, e não tem outras palavras, Pai, a não ser rendermos graças por este ato maravilhoso de amor, e que essa palavra venha entrar nos nossos corações, entrar nas nossas mentes, e nos transformar, mudar o nosso caráter, para que possamos aprender juntos quem é o Senhor, quem o Senhor é nas nossas vidas, e que possamos, Pai, amando uns aos outros, revelar o Senhor ao mundo, Pai, pois o mundo precisa saber, Pai. Muitas pessoas não te conhecem como Pai ainda, e essa é uma missão que o Senhor nos deu, Pai. Amarmos uns aos outros, amar o Senhor em primeiro lugar, amarmos uns aos outros para revelar quem o Senhor é, Pai. Então que o Senhor continue nos guiando, continue nos dando a graça de nos reunirmos todos os domingos aqui, Pai, para falar da única palavra que realmente tem importância nas nossas vidas, Pai, é a Sua. Por isso te agradecemos, pedimos que o Senhor esteja presente, Pai, pois sem o Senhor nada podemos fazer. Pedimos também que o Senhor esteja em cada lar, conectado agora, Pai, cada pessoa que vai ver esse vídeo agora ou mais tarde, Pai, que o Senhor esteja com eles, Pai. Que eles venham se lembrar do Senhor todos os dias e que o desejo de te conhecer mais através da Sua palavra seja alimentado todos os dias pelo Teu Espírito Santo e que não venhamos mais, Pai, a deixar de lado o que o Senhor tem nos falado, que venhamos nos empenhar, Pai, empenhar, engajar em tudo o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e através de nós, Pai. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Felipe, tudo bem com o senhor? Já recebi elogios, tá? Do corte de cabelo, já estou fazendo propaganda sua, porque meu cabelo não para de crescer, o cara tem uma mão abençoada mesmo. Então, semana passada a gente terminou em Esdras capítulo 5, agora a gente vai dar início em Esdras capítulo 6, né? E Esdras capítulo 6... top demais, é meu topete, que eu nem penteei direito e já está bonito, Felipe, meu topete. E aí, Esdras capítulo 6, ele vai continuar o que é relatado no capítulo 5, que é a reconstrução do templo, né? E a dedicação do templo. E a gente vai ressaltar agora os versículos 1 e 2 do capítulo 6, vamos lá ler. Esdras capítulo 6, versículos 1 e 2. Em vista disso, o rei Dário mandou investigar o tesouro da Babilônia, que também servia de arquivo. Por quê? Porque quando Esdras e Neemias juntos partiram rumo a Jerusalém para reconstruir o templo, os governadores daquela região, nomeados pelo rei Dário, eles se opuseram a essa reconstrução. Eles mandaram uma carta para o rei falando disso. E aí Esdras, ele falou assim, investiga aí no arquivo real que há uma ordem para nós reconstruirmos o templo. E aí ele foi lá investigar.
Ó, meu cunhado favorito acabou de entrar. Fala aí, Bruno, beleza? E aí, o rei mandou investigar no arquivo real para ver se realmente tinha essa ordem, porque um dos pontos principais da lei dos babilônicos era que uma ordem real não podia ser contrariada. Uma vez dada, ela não poderia ser revogada, ela tinha que ser cumprida. Um outro rei ele não poderia descumprir essa lei, né? Bom dia, Rose, tudo bem? E aí a gente volta aqui para a leitura. Esdras 6, capítulo 1. Em vista disso, o rei Dário mandou investigar o tesouro da Babilônia, que também servia de arquivo. Verificou-se então que em Ecbatana, fortaleza da província da Média, havia um rolo escrito o seguinte. Vamos ler o 3 também. Memorando, no primeiro ano do seu governo, o rei Ciro promulgou o seguinte decreto: o templo de Deus em Jerusalém. O templo deverá ser reconstruído para ser um lugar de sacrifícios e seus alicerces devem ser restaurados. O templo terá 30 metros de altura, 30 de largura, 3 fileiras de pedras talhadas, uma fileira de madeira. Agora a gente está no versículo 4. A despesa ocorrerá por conta do palácio do rei. Então, olha só, a gente lembra que quem recebeu as instruções de como construir o templo foi Davi. Inclusive ele passou as medidas, né, pro filho dele Salomão, e Salomão passou a instrução para os construtores. E aqui a gente está vendo que o rei Ciro, ele havia dado as medidas da reconstrução do templo. Então olha só, ele também recebeu as medidas, o projeto do templo, vamos colocar assim, né? Então, rei Ciro, ele foi profetizado por Isaías, a gente vai ler lá na frente quando a gente chegar no livro de Isaías, foi profetizado sobre ele 200 anos antes dele nascer, né? Então olha só, a importância desse rei, ele sabia até as medidas do templo que seria reconstruído. Não foi ele que destruiu o templo, né? Ele virou rei depois do rei que havia conquistado a Babilônia, que era Nabucodonosor. Mas ele deu até as medidas do templo ser reconstruído. Então, apesar de ele não ser um servo declarado do Senhor, de não buscar a Deus abertamente, ele servia a outros deuses. Todas as vitórias dele militar eram dedicadas aos deuses que ele seguia. Ele era um servo do Senhor, mas sem saber, entendeu? Então, versículos 19 a 22 do capítulo 6 é o marco de um novo tempo, a primeira Páscoa após o retorno do exílio. Então esse povo retorna exilado. Jerusalém, 70 anos depois de ser destruída, continuava destruída, e esse povo, eles voltam para reconstruir o templo e reconstruir a cidade também. Agora a gente vai para o capítulo 7, versículos 1 a 23. A lei de Javé é a lei do rei, e a missão de Esdras, aliança a partir dos retornados. Então, aqueles que voltaram, eles foram levados por Esdras. Esdras era um especialista na lei. Eles foram relembrados da aliança que Deus tinha, e essa aliança foi renovada. E a gente vai ler alguns versículos aqui. Eu marquei os 6. Então vamos lá. Capítulo 7 de Esdras, versículo 6. Esdras era um escriba especialista na lei de Moisés, dada por Javé, o Deus de Israel. A mão de Javé, o seu Deus, estava com ele, e por isso o rei lhe concedeu tudo o que pediu. Então, Esdras era um especialista na lei. Então, por ser um especialista na lei, a primeira coisa que ele faz é relembrar a aliança que Deus tinha com o povo. Não importa o que aconteça, essa aliança não é quebrada. Então, ao voltar do exílio, eles foram relembrados de que existia uma aliança e que ela precisava ser renovada. Agora a gente vai ler os versículos 10 e 11. Versículo 10. Porque Esdras havia se dedicado a estudar a lei de Javé, a fim de praticar e ensinar seus estatutos e normas em Israel. Então, olha só, ele não só
se especializou, mas o propósito dele, o objetivo dele era ensinar. E no versículo 11, texto da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote escriba Esdras, especialista nos mandamentos de Javé e nos estatutos que ele deu para Israel. Então olha só quantas vezes ele é relembrado como especialista, então não é à toa. Quando uma coisa é repetida na Bíblia, é que é para frisar que é algo especial, é fora do normal. Então, ele se dedicou a estudar a Bíblia. Naquela época ela não tinha o formato que tem hoje, mas ele se dedicou a estudar essa lei, se aprofundar e não só isso, ensinar. Detalhe, eles estavam em exílio. Ele não mediu esforços para conhecer a Deus. Versículos 27 a 28 vai falar de um novo êxodo. Por quê? Porque antes houve um êxodo do povo saindo do Egito, indo para a terra prometida. E esse novo êxodo é o povo saindo da Babilônia e voltando para a terra prometida, né? Capítulo 8 agora, versículos 1 a 36, vai continuar essa história do êxodo, vai falar de todas as famílias que voltaram, as que tinham registro, as que não tinham registro. Então, é uma nova migração que ocorreu. Esse povo saiu do Egito, foi para Jerusalém. De Jerusalém eles foram para a Babilônia, agora da Babilônia retornando a Jerusalém. Capítulo 9, versículos 1 a 15. Medida drástica contra os matrimônios. Então, eu havia feito uma observação sobre a dinastia de Davi. Não sei quem lembra. Se conseguir lembrar, coloca aqui nos comentários. E como eu relembrei aqui, eu deixei anotado para falar para vocês, a dinastia da família de Davi, do momento em que Davi se torna rei até o exílio, foram em torno de 400 anos de reinado. Então, nós temos das famílias reais hoje, nós temos uma mais conhecida que é a da Inglaterra. Eles estão a menos de, acho que provavelmente em torno de 130 anos, não lembro com certeza, de 100 a 130. E a dinastia de Davi durou 400 anos, né? E é só para relembrar que eu tinha deixado marcado lá. E aí, esse capítulo 9 aqui é um capítulo, não vou falar polêmico, porém é difícil de nós entendermos. Por quê? Porque o povo se casou com quem não deveria. Deus deixou uma ordem para que não se casassem com certos povos e não dessem os seus filhos e filhas em casamento. O povo desobedeceu a Deus. Porém, reafirmada a aliança, eles desfizeram esses casamentos. Por isso que eu falei que é polêmico. Isso requer muito estudo, meditação e oração. Precisa se analisar o contexto histórico, né? Não podemos falar levianamente de assuntos que nós não nos especializamos. Temos que ser como Esdras, se especializar. E esse povo nessa época decidiu obedecer a Deus. Então essas uniões foram desfeitas. O capítulo 10, versículos 1 a 17 continua esse relato dos casamentos sendo desfeitos, né? E versículos 18 a 44 vai falar de divórcios forçados. Então foi realmente um rompimento. Não nos cabe julgar se está certo ou se está errado. O negócio está escrito aqui na Bíblia, nós temos que ler e meditar. E antes de pronunciar qualquer coisa, nós temos que ser como Esdras, especialistas no que estamos falando. Muito do que acontece hoje na internet vou falar desse jeito, esse desdém com a palavra de Deus. São pessoas que não têm conhecimento do que estão falando da boca para fora, um conhecimento raso, superficial. Eu não posso sair pronunciando algo que eu não conheço e falando aquilo como verdade. Não estou aqui me engrandecendo, porém a Bíblia, os que me conhecem pessoalmente sabem que eu sou uma pessoa que gosto de ler a Bíblia. E eu estou nessa jornada há 11 anos. 11 anos lendo a Bíblia todo ano, estudando. E não estou falando que eu sou especialista aqui, ainda não sou como Esdras, quero ser um dia. Mas para que eu venha aqui falar algo
se eu tenho essa palavra em alta conta, eu tenho que falar aquilo que Deus me fez conhecer. Eu não vou conseguir fazer isso se eu ler apenas um versículo e achar que já tenho todo o entendimento. Desde que a Bíblia se formou do jeito que nós conhecemos hoje, nessa quantidade de livros, etc., já se passaram quase 1900 anos, né? O primeiro século, os cristãos já tinham como verdade o Novo Testamento, e eles já reconheciam o Novo Testamento. Não vou entrar muito em detalhes aqui. Eles já reconheciam o Novo Testamento como a gente conhece hoje, né? Já era normal para eles. Então, vamos colocar assim, são 2000 anos de história que precisam ser estudados antes de eu sair gravando um vídeo falando que eu sou especialista no que eu estou dizendo. Eu não sou especialista. Quem sabe tudo é Deus, e Ele, pela sua graça, nos concede o conhecimento correto da palavra. Então, antes de sairmos falando, vamos nos aprofundar, vamos nos tornar especialistas. Porque é muito simples colocar um versículo no status, no seu perfil. É bom, você divulga a palavra de Deus, mas se for gravar alguma coisa, tenha ciência que você está falando uma palavra que não é sua, está falando da palavra de Deus, e isso não deve ser tratado com levianidade. É um alerta que eu faço aqui. E com isso a gente encerra o livro de Esdras. Agora a gente entra em Neemias, relembrando o povo que estava exilado na Babilônia, volta para Jerusalém. Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 11, vai falar da missão de Neemias, a reconstrução do templo e a resistência dos vizinhos. A missão de Esdras além de auxiliar, lógico, na reconstrução, a missão dele era ensinar. Então, ele era o especialista na lei para ensinar, e Neemias, ele foi incumbido por Deus de reconstruir o templo. Então a missão dele era reconstruir o templo, e como ele tinha contato pessoal com o rei, ele era um político com experiência, então ele também foi escolhido como governador para resistir aos vizinhos políticos que ele iria ter. Então o capítulo 1 vai falar só disso. No capítulo 2, versículos 1 a 10, continua a história da reconstrução e da resistência aos inimigos. E vamos ler o versículo 1 aqui do capítulo 2 de Neemias. No mês de Nisan, 20º ano do reinado de Artaxerxes, relembrando que os nomes podem estar um pouco diferentes por causa da tradução bíblica, eu era responsável da bebida do rei. Peguei o vinho e fui servir ao rei. Eu nunca havia me apresentado triste na presença dele. Esse alerta aqui é para nós que trabalhamos, ou em tudo o que fazemos, devemos fazer com alegria. Isso não significa que não nos entristeceremos por algo. Porém, tenha alegria no que você faz. Há momentos de se alegrar e há momentos de se entristecer. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia, Eclesiastes 3. A gente vai chegar lá um dia, nessa leitura aqui. Mas tudo que Deus te propõe a fazer, faça com alegria. Então ele estava exilado, ele era um escravo, porque ele não podia voltar para a terra dele. Ele, lógico, ele tinha um bom emprego, tinha um bom salário, tinha influência, trabalhava com o rei, porém ele era proibido de voltar à sua terra. Então ele era um escravo forçado, tinha um pagamento, mas algumas coisas ele não poderia fazer. Por isso não tirou a alegria dele em servir, porque em tudo que fazemos devemos fazer com alegria, porque estamos fazendo para Deus e não para nós. Capítulo 2, versículos 11 a 20, exemplo de estratégia militar. Mais uma vez, como Neemias estava perto do rei, ele aprendeu tudo o que ele podia, porque Deus estava o preparando para retornar a Jerusalém e conduzir o povo. Então, ele teve que usar de tudo que ele aprendeu com o rei Artaxerxes para voltar a Jerusalém e conduzir em todas as áreas. Capítulo 3, versículos 1 a 32, providenciando a defesa da cidade
porque enquanto reconstruíam a cidade, eles começaram a ser atacados pelos governadores da região. Então, imaginam a terra em ruínas, eles trabalhando para reconstruir o que havia sido destruído, primeiro o templo, depois a cidade. E ainda assim eles tinham que se defender. Capítulo 3, versículos 33 a 38, a colaboração enfrenta resistência. Um grupo de pessoas se propôs a colaborar com Neemias, falou, cada um vai fazer a sua parte aqui. Então, além da reconstrução do templo, as muralhas de Jerusalém estavam sendo reconstruídas e cada nobre de família reconhecida que voltou junto com Neemias e Esdras se propôs a reconstruir a muralha que ficava na região da sua casa, próximo da sua casa. Então, esse povo se uniu em colaboração e passaram a sofrer resistência. Nós vamos ler aqui o versículo 38 do capítulo 3. Continuamos reconstruindo a muralha, que foi restaurada por completo até a sua meia altura. O povo trabalhava com disposição. Então, olha só como Neemias escreve aqui. Continuamos reconstruindo. Então, foi uma colaboração coletiva para que Jerusalém voltasse a ser uma cidade habitável e protegida. Capítulo 4, versículos 1 a 17, continua essa história da oposição que essa colaboração estava enfrentando. Capítulo 5, versículos 1 a 5, crise das dívidas agrárias. Então vou fazer um parêntese rápido aqui. Quem acompanha um pouco de política nos jornais ou na internet sabe que esse é um assunto que está sempre em pauta. Então não há nada de novo debaixo do céu. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, em Eclesiastes fala isso. A crise das dívidas agrárias. O povo, para se alimentar, para produzir alimento, precisou adquirir dívidas e eles estavam perto do colapso. Quando Neemias retorna e passa a exercer o papel de governador, esse povo quase chegou à beira do colapso. Alguns, inclusive, estavam se vendendo e vendendo seus filhos a troco de dinheiro para poder comprar sementes e plantar. Então, não há nada de novo. E Neemias, como era um político exemplar, além de um governador e de um estrategista, e uma pessoa que se dobrava a Deus, o que ele fez? Capítulo 5, versículos 6 a 13, ele achou que é uma saída política para essa situação. Então, olha só. E capítulo 6, versículos 14 a 19, um modelo de governador. Então, olha como é interessante essa abordagem fora das escrituras sobre a vida de Neemias. Como ele conseguiu articular uma saída para uma crise e com isso ele foi visto como um exemplo de governador. Então significa que os outros governadores não faziam nada do que ele estava fazendo ali. Capítulo 6, versículos 1 a 19. Intrigas políticas em Judá. Bastou o povo se reunir novamente para que recomeçasse as intrigas políticas. Infelizmente, isso é algo que pertence ao ser humano por causa da sua mente decaída, por causa da influência negativa do pecado. O ser humano tende a causar mais divisão do que união quando se reúne. Por isso temos uma ordem expressa de Jesus. Quando ele orou, em João 17 ele fala, que eles sejam um como eu sou um com você, com o Pai, como eu sou um com Deus. Então, que nós sejamos um, que nós sejamos o contrário do que está sendo relatado aqui, porque é assim que o mundo vai ver que Deus enviou o seu Filho, quando estivermos promovendo mais união do que desunião. Isso foi o que nós aprendemos ontem na nossa reunião de líderes e temos que colocar em prática todos os dias. Então fica aqui o alerta para nós. Quando nos reunirmos, que promovamos mais união do que desunião, em nome de Jesus. Capítulo 7, versículos 1 a 3, vai falar de como proteger a nova capital. Então, há ameaças de todos os lados, ameaça militar, ameaça interna, intriga política. Então, eles precisavam planejar isso também. Capítulo 7, versículos 4 a 72, vai falar, aqui é mais uma faceta de Neemias.
o repovoamento de Jerusalém, ele perguntou quem se voluntariaria para habitar em Jerusalém, lembrando que estava tudo destruído. As casas dos nobres, o palácio real, o templo, as muralhas foram destruídas totalmente. Então, ainda era ruínas. O templo estava sendo reconstruído, a muralha estava a meia altura, e ele perguntou: quem vai habitar aqui para que a gente consiga reconstruir? Então, capítulo 7 vai falar disso aí. Capítulo 8, versículos 1 a 12. Compromisso dos retornados e a aliança. A comunidade reunida em torno da lei. Então, feita essa votação, quem se voluntariaria para habitar em Jerusalém, e habitar naquela época era reconstruir. Então, assumiram esse compromisso e refizeram a aliança com Deus, e a comunidade passou a girar em torno da lei, se reuniu em torno da lei. Então, Esdras encabeçou esse projeto de ensinar a lei para todos. Capítulo 8, versículos 13 a 18, vai falar de uma grande festa que foi feita depois desse acordo, que foi renovado, né? Capítulo 9, versículos 1 a 37, confessar a verdade e converter-se. Então, os israelitas foram levados a querer cumprir essa aliança. Então, diante disso, nós precisamos também ter isso em mente. Confessar a verdade, confessar nossos pecados e nos converter. É isso que esse povo fez naquela época em união. Se juntaram com esse objetivo. Capítulo 10 de Neemias, versículos 1 a 40. O compromisso da comunidade. Então, a comunidade como um todo se reuniu, festejou, se alegrou, refez aliança. E olha só o versículo 1 do capítulo 10. Por tudo isso, assumimos por escrito um compromisso sério. O documento foi assinado por nossos chefes, levitas e sacerdotes. Aqui vai listar o nome de todos que assinaram esse documento. Então foi uma confissão pública. Iremos buscar cumprir, sim, tudo que estamos falando. Então, olha só a importância disso. Isso aqui foi o quê? O primeiro abaixo-assinado que está relatado na Bíblia aqui? Não lembro com detalhes, mas como eu já falei algumas vezes e vou continuar repetindo sempre que aconteça, não há nada de novo debaixo do céu. Então o povo se reuniu aqui, fez um documento público, assinou, e é o que nós fazemos aqui hoje em dia. Fazemos um documento público, assinamos, postamos nas nossas redes sociais, publicamos em cartório e olha só, isso já acontecia. Então não há nada de novo debaixo do céu. Capítulo 11, versículos 1 a 36, vai falar sobre Jerusalém volta a ser a cidade da aliança e volta a ser o centro religioso. Então, a cidade estava sem forma ainda, porém, com as pessoas habitando novamente ali, reconstruindo o templo, reconstruindo as muralhas, reconstruindo as casas. Então, passou a ser novamente uma cidade reconhecida. Então, voltou a ser o centro religioso. Então, significa que naquela época não havia mais culto, não havia mais celebração, e as pessoas não tinham lugar para se reunir, agora tinham um lugar para se reunir novamente. Capítulo 12, versículos 1 a 26, vai falar dos levitas depois do exílio. Isso é algo particular de Israel. Os levitas que foram autorizados a exercer o ofício de levitas eram só os que conseguiram comprovar a sua genealogia. Então, até então era um número reduzido de pessoas, porém eles se comprometeram a seguir a lei como Esdras estava os ensinando. Capítulo 12, versículos 27 a 43, a festa da restauração. Então, eles se reuniram e se alegraram pelo que estava acontecendo. Versículos 44 a 47, uma época de alegria. Então, o povo se reuniu para
se alegrar pelo que estava acontecendo em meio a ruínas ainda. Então olha só que exemplo que eles estão nos passando. Muitas vezes nós temos tudo e não nos alegramos, e esse povo se alegrou no meio das ruínas de Jerusalém. Então é algo que serve para nos incentivar também. Agora a gente vai para o capítulo 13, estamos quase acabando Neemias. Capítulo 13, versículos 1 a 14, defender a comunidade de influências estrangeiras. Isso serve de alerta também para nós. Temos que nos defender de influências externas, porque tudo no mundo está contra isso aqui hoje. Tudo o que há no mundo, ele serve para ir contra o que nós temos como verdade. Então, precisamos nos defender de influências externas. Não precisamos nos blindar, nem nos tornarmos omissos a tudo. A gente não deve simplesmente ignorar. Não, a gente deve se defender. Para que eu me defenda, eu preciso conhecer. Então, busque sabedoria para saber se informar sobre os assuntos que estão em alta e saiba se defender deles. Defesa não é ignorar. Então, se eu não concordo com um ponto de vista, eu não devo criticar ou ignorar. Eu preciso saber me defender. Como que eu me defendo? Com a verdade. Então, para qualquer assunto que você ouvir hoje, qualquer assunto mesmo, a única defesa é a verdade. E a gente só vai conseguir se defender se a gente conhecer a verdade. Então, o mais importante, em primeiro lugar, conhecer a verdade. E segundo ponto é conhecer esses assuntos para que você saiba se defender com palavra. Capítulo 13, versículos 15 a 22. O dia de Deus e o dia do homem, porque Neemias precisou relembrar do povo que havia um dia que era separado para Deus, que era nessa época o sábado. Isso nós devemos cumprir hoje em dia? Sim, devemos tirar um dia para que nós podemos nos dedicar inteiramente a Deus. Você pode escolher um dia, e nós cristãos temos esse dia como dia de domingo. Esse dia que nós estamos aqui é voltado para que nós estejamos diante de Deus. Não é um mero ritual, mas precisamos sim reservar um dia para nos conectarmos, e fazendo isso a gente consegue tornar isso algo importante e que tome conta das nossas vidas, e vai deixar de ser apenas um dia. Nós vamos querer estar conectados com Deus o tempo todo, e é possível. Não é fácil, porém é possível. Capítulo 13, versículos 23 a 31, preservar a identidade original do povo. Então, como eu falei, temos que nos defender das influências externas. E aqui a gente vai ler o versículo 24. Metade de seus filhos, capítulo 13 de Neemias, versículo 24, desculpa gente. Metade de seus filhos falava a língua de Azoto e outras línguas estrangeiras, e não sabiam mais falar a língua dos judeus. Então, a miscigenação foi tamanha que eles procuraram aprender as outras línguas e deixaram de falar a língua natural dos judeus. Então, olha só esse grupo de pessoas, a que ponto eles permitiram que as influências externas tomassem conta das suas vidas. Então, nós precisamos mais uma vez, não é se blindar não, a gente precisa saber se defender. E para defender eu tenho que conhecer a verdade, e eu tenho que conhecer do que eu estou querendo me defender. E assim a gente encerra o livro de Neemias, e a gente parte agora para Esther, que é uma história muito bonita, muito emblemática, e tem coisas maravilhosas aqui. E a título de curiosidade, Esther é o único livro que não tem a palavra Deus. É atípico, mas é apenas uma curiosidade bíblica. Agora a gente vai para Esther, e Esther capítulo 1, versículos 1 a 8, vai falar do banquete de Assuero. Assuero era um outro nome para Artaxerxes, então é o mesmo rei da época de Neemias. E capítulo 1, mais uma vez, versículos 1 a 8 do banquete que ele dá.
era um rei extremamente rico e ele dá um banquete que dura 6 meses. Olha só que coisa, que extravagância. Ele chama todos os oficiais, todos os políticos e dá um banquete na fortaleza real que dura 180 dias. Então imagina o quanto foi gasto aí. E a extravagância foi tanta que no final do banquete, nos últimos 7 dias, ele chamou toda a população da cidade, quem conseguisse ir que fosse. E por 7 dias foi, imagina a bagunça que não virou. Mas foi um banquete extravagante de extravagâncias. Capítulo 1 de Esther, versículos 9 a 22, vai falar do banquete de Vasti. Vasti era a rainha à época, relatada aqui como uma mulher de extrema beleza. Então, ela deu um banquete. Nesse banquete, ela desobedece o rei. O rei fica furioso. E aí, abre margem, abre espaço para Esther entrar na história. E é o que a gente vai ler no capítulo 2. Versículos 1 a 18 vai falar como Esther foi escolhida como rainha, né? E aí é uma história muito bonita de se ler. Esse é um livro que vale a pena ser lido, relido e meditado, porque é muito interessante. E no finalzinho do capítulo 2, versículos 19 a 23, vai falar de Mardoqueu contra Amã. Então, esse Amã, a gente vai ler aqui no capítulo 3 agora, vai continuar essa história de Mardoqueu contra Amã. E vamos ler os versículos 1 a 4 do capítulo 3 aqui. 1 e 4, desculpa. Só para explicar quem foi Amã. Depois desses acontecimentos, o rei Assuero promoveu Amã, filho de Amadates, do país de Agag, a mais alta dignidade, e lhe deu uma função mais importante que a de todos os oficiais que estavam com ele. Então, Agag, alguém lembra desse nome? Quando Saul foi ordenado por Deus a destruir uma cidade e matar todos os habitantes, teve um habitante que Saul não matou, que foi o rei de Agag. Então, ele tinha o nome de Agag também. Então, esse povo, ele é permitido continuar, e esse povo literalmente cozinha de ódio pelos judeus. Então, foram exterminados exceto um, e desse um sobrou uma descendência. E olha só onde o descendente dele chegou, ao segundo posto mais alto da civilização mais importante e poderosa da época. E ele ficou com ódio de quem? De um judeu que era Mardoqueu. E essa história, ela está lá relatada no capítulo 3 de Esther, versículos 1 a 6. E olha só o que acontece. Vamos ler lá no versículo 4. Todas as pessoas precisavam se curvar a Amã. Só que tinha um que não se curvava, que era Mardoqueu. E capítulo 3 de Esther, versículo 4. Olha só o que diz. Perguntavam isso todos os dias, porém Mardoqueu não dava importância a isso. O que eu estou querendo dizer aqui? Todo mundo questionava Mardoqueu por que ele não se ajoelhava perante Amã. E aqui fala que Mardoqueu não deu importância. Só que qual que é o aviso aqui? Não é que ele ignorou Amã, nem que ele não se importou com a situação. Mardoqueu tinha no coração dele que ele só se dobrava ao Deus de Israel. Então, ele não se ajoelhava em adoração a ninguém a não ser a Deus. Então, e o que Amã estava querendo aqui era adoração por ser quase como o rei. E olha o que isso vai gerar. Nos versículos 7 a 15, decreto para exterminar os judeus. Agag tinha tanto ódio, mas tanto ódio, que ele falou, não vou exterminar um só, vou exterminar a todos os judeus. Então ele não se satisfez em matar Mardoqueu, ele queria eliminar a todos. E no versículo 9 tem uma curiosidade, eu pesquisei agora na internet, versículo 9 fala assim, ó. Se parecer bem ao rei, que sejam destruídos,
eu entregarei aos funcionários 340 toneladas de prata para o tesouro real. Então, ele entregou do tesouro particular dele 340 toneladas de prata. Numa pesquisa na internet agora, isso equivale a 663 milhões de reais. Então, ele quis tanto matar todo mundo que ele falou: vou dar condições para que esse povo seja exterminado e eu vou pagar no meu bolso. Então, esse ódio antissemita, olha de que data que vem de longa data. E aí, capítulo 4, versículos 1 a 17, Mardoqueu e Esther contra o projeto de Amã. Então, duas pessoas sem poder nenhum, exceto Esther, que era rainha, mas poder político ela não tinha por ser mulher, nem poder militar. A única coisa que ela tinha era a possibilidade de conversar com o rei, e Mardoqueu não tinha poder nenhum. Duas pessoas contra um plano maligno e contra essa fortuna toda de poupar os judeus da destruição. E a gente vai terminar a nossa leitura de hoje com o capítulo 5, versículos 1 a 14, vai falar de Esther se apresentando ao rei. Ela convoca um jejum para que o povo inteiro esteja unido com um propósito de oração, para que o rei a ouvisse. Então era a única coisa que ela podia fazer. E o desfecho dessa história a gente vai ler na semana que vem. E vocês vão ver que conclusão maravilhosa, uma demonstração de poder de Deus maravilhoso, e mostra quando Deus gosta de alguém, quando Ele cuida de alguém. Não há nada que possa impedir a ação de Deus, porém tem o nosso papel a ser desempenhado, e nós estamos buscando desempenhar parte desse papel aqui, conhecendo essa história maravilhosa e permitindo que essa palavra venha transformar as nossas vidas. E a gente encerra por aqui. Eu agradeço por mais um domingo vocês compartilharem comigo deste tempo. Sim, Rose, a história de Esther é linda mesmo. E para quem fala que o cristão não dá importância para a mulher, aqui está um livro sobre a história de uma mulher que influenciou bilhões de pessoas, não só milhões, bilhões, porque por causa de Esther o povo não foi destruído, não foi eliminado. E por causa de Esther o povo judeu foi permitido continuar a viver, e por causa disso nasceu a pessoa mais importante que já caminhou nessa terra, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Por causa de Esther a promessa se cumpriu. Olha só que bonito. Esses últimos 3 livros, Rose, são livros curtos, porém de muita informação. Então por isso que é bom ler e reler. Como eu falei, já estou há 11 anos nessa jornada de leitura, e a cada leitura eu me encanto cada vez mais, e sempre há algo novo a aprender. Então que possamos prosseguir juntos. É uma honra, um prazer e um privilégio estar aqui com vocês, falando da palavra que enche os meus corações, meu coração todo dia. Não é exagero, essa palavra enche meu coração todo dia. E vamos orar para agradecer por essa torrente de informações e de histórias que Deus tem derramado dos nossos corações. Pai, te agradecemos por essa história maravilhosa escrita pelo seu dedo, Pai. Nós sabemos que são mais de 40 pessoas, mais de 1.500 anos de história sendo escritas e reunidas em um livro. E esse livro já tem 2.000 anos de história completa reunida aqui nessa encadernação que eu possuo. Esse é um tesouro que o Senhor nos deu, que o Senhor me deu. E eu agradeço, Pai, pelo privilégio de poder adquirir um conhecimento desse, adquirir um livro desse, Pai, para que eu possa me banhar, Pai, nessa fonte inesgotável de amor, de prazer, de alegria, de correção, de ensinamentos que é a sua palavra, Pai. E ela tem
transformado a minha vida, ela tem transformado as nossas vidas, na nossa comunidade, e eu tenho certeza, Pai, absoluta, que essa história ainda irá transformar bilhões de pessoas, e juntos estaremos um dia como cumprimento do que está sendo escrito aqui, Pai, do que foi escrito aqui e do que está sendo lido e aprendido, Pai. Por isso te agradecemos por este domingo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, Pai, em que essa palavra venha fazer parte das nossas vidas, do nosso dia a dia, que venha permear as nossas decisões, Pai. Nós venhamos buscar orientação no Senhor sobre tudo que precisamos fazer e tudo que podemos fazer, Pai. E que essa história maravilhosa venha nos limpar e redimir do pecado todos os dias, Pai, porque foi para isso que o Senhor deixou essa história escrita, para contar, para narrar uma história de transformação. E essa palavra transforma bilhões de vidas neste planeta e é a palavra mais importante que há, Pai. Que venhamos nos revestir dessa verdade e que venhamos mostrar ao mundo quem o Senhor é, Pai. Muito obrigado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Galera, fiquem com Deus e que essa palavra continue transformando vocês em nome de Jesus.